Bom dia. Bom dia, telespectadores da TV Costa Norte. Canal 48 HF, canal 6 na NET, na Riviera de São Lourenço, no cabo, né? Canal 24 nos prédios. E no mundo todo na www.costanorte.com.br você assiste esse programa Café da Manhã. Falando com o deputado Arnaldo Faria de Sá ontem sobre um agendamento para ele em Jacareí, que o Arnaldo Faria de Sá faz aquele negócio de programa de aposentadoria, ver o tempo de casa das pessoas, o tempo que tem, na hora, ele já vê isso daí, e ele e a equipe dele. E no último final de semana ele fez na Câmara Municipal do Guarujá. Umas 200 pessoas estiveram lá e muitas já saíram aposentadas na hora lá. Levaram os documentos, ele puxa, tá aposentada. Teve uma senhora lá ainda que pegou um fator previdenciário positivo em 30%. Quer dizer, eu acho bonito esse trabalho. Trabalho bonito, um trabalho de prestação de serviço à comunidade. E ele faz isso. Ele fez aqui em Bertioga, uns tempos atrás. Domingo fez no Guarujá. Agora vai fazer em Jacareí. Depois também o presidente da Câmara de São Sebastião também quer fazer um agendamento com ele, provavelmente em agosto, né? E assim ele vai caminhando, vai ajudando a comunidade. Mas eu estava falando com ele sobre essa questão da MP 595. Deputado, por que não vota isso? É uma MP número 595, uma medida provisória da Presidência da República, que muda o sistema de arrendamento de áreas portuárias para terminais e os já existentes. E que recebeu mais de 600 emendas. Né? É gozado isso, né? Mas é a discussão, é o processo democrático, né? Só que a gente... E que na última quarta-feira era para ser votada na Câmara, não votou. Aí vem o ex-governador do Rio de Janeiro, Garotinho, falando que tinha interesses mil em cima daquilo, que tinha nego negociando as emendas, que a emenda tal beneficiava não sei quem, a outra não sei quem. Admira muito o Garotinho em falar que tinha nego negociando. Só ele deve ter mais de 100 processos quando foi prefeito de Campos e quando foi governador do estado. Agora esse processo, tudo porque ele era anjinho, né? Entendeu? Não foi por falcatruas, por outros motivos que ele recebeu esses processos. Né? Do Tribunal de Contas, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Quer dizer, o Garotinho é um anjinho, né? Aí, porque nego negociou, que o Daniel Dantas, que é o presidente da Santos Brasil, esteve aqui fazendo lobby no gabinete dos deputados. Ô Garotinho, você fala umas coisas que... Você acha que o povo é idiota, né? A Câmara dos Deputados é um balcão de negócio. Ou você se elegeu para quê? Para ter foro privilegiado? Os processos que você tem aí responder só no STF? Ou você se elegeu também para ser um negociador? Porque é tudo assim. Sabe? O cara não se elege lá, não gasta 6, 7, 8 milhões para se eleger deputado federal, para depois ele receber um salário de 26 conto, não. Não é isso não, velho, é para negociar. É assim que acontece.
para fazer negócio. O Congresso é um balcão de negócio. Eu falo porque eu frequento aquilo, quase todo mês eu estou lá. É numa salinha, tem um grupo de deputados para fazer um projeto para beneficiar um determinado segmento da economia. Aí passou o projeto, aprovou, agora ele vai receber o naco dele, sabe? Não é diferente, então o garotinho sabe disso, fica falando esse monte de besteira, sabe? Nós estamos aqui numa área que é portuária, maior porto da América Latina. Aliás, hoje eu vou entrevistar o ex-prefeito Papa de Santos e em seguida o presidente da Codesp, Renato Baco, lá na TV em Santos, que eu faço TV lá. E a gente sabe dessa necessidade, dessas mudanças. Maior porto da América Latina, que esse ano vai passar de 100 milhões de toneladas, acho que vai chegar a 106 milhões de toneladas movimentadas, e é um porto retrógrado, atrasado. Um porto onde no lago tem mais de 100 navios esperando para atracar, onde a movimentação de carga de um navio custa 4 vezes mais caro que a movimentação de carga nos Estados Unidos, e deve ser 20 vezes mais do que em Hong Kong. Como é que a gente quer ir para frente desse jeito? É que esse Brasil é grande, viu? Nossa Senhora. Nego morde daqui, morde dali, tira um pedaço daqui, tira um pedaço da colar, mas o Brasil é grande e ele vai. Ele aguenta. O Brasil aguenta. Pode roubar que o Brasil aguenta. Agora, a certeza da impunidade, continua os caras roubando aí. Você vê aí os mensaleiros aí, provados, já condenados pelo STF aí. Só falta a publicação da condenação deles. Quantos anos de cadeia vai pegar? Eu dou risada, porque eu duvido que alguém vá para cadeia, né? E muito menos devolve aquele que roubou, que amealhou. Então, como esse Brasil é forte, né? Ele aguenta, Brasil. Mas seria muito mais fácil se as coisas fossem mais justas, mais corretas, né? Nós estaremos um outro patamar. Nós seríamos a segunda ou a terceira economia do mundo, né? Mas como cada um tira um pedaço da carne do Brasil, né, para levar para sua brasa, vai demorar um pouco mais. Café da manhã de hoje é com o vereador Ivan, está vereador, mas empresário do ramo de administração, de condomínios. Ivan, que está aqui na nossa cidade há mais de 20 anos, veio para cá antes da emancipação, foi gerente da Sociedade Amigos da Riviera de São Lourenço. E hoje, Ivan está vereador pelo PSDB. Bom dia, Ivan. Bom dia, Zaidan. Bom dia, telespectadores. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, para a gente sempre falar um pouco do que está acontecendo, ou pelo menos da nossa visão do que vem acontecendo na nossa cidade e de que forma a gente está tentando colaborar, né? Tentando atuar de alguma forma para a gente mudar um pouco alguns conceitos, como você colocou, algumas formas de agir, né? E isso depende também não só do político, viu, Zé? Também entende, que a população também precisa dar crédito para aquilo que é bom. Precisa comparecer, precisa fiscalizar, precisa separar. O joio do trigo. Precisa separar também, né? E a população também é abestada, viu, irmão? Na hora de votar, ela se vende. Vende o voto dela. Se você perguntar aqui, qual o último deputado que ela votou na última eleição de 2000, não sei. Foi aquele que me deu mais vantagem. Porque tem que saber votar. Você falou. Mas eu acho que o deputado federal e o senador é que fazem as leis desse país. Mas eu ainda acho que quanto a deputado, senador, e a importância deles eles é menor, fazem as leis. Eles que fazem, mas existe uma distância grande, né? O vereador, você encontra com ele todo dia na rua, né? Ele está no teu bairro, ele está na tua cidade. Então dá para a pessoa poder avaliar melhor, viu, Zé? Eu acho que dá para as pessoas poderem acompanhar mais os trabalhos. Então, eu acho que é bem possível, né? Querendo é possível. Ivan, você fez um pedido
para um recenseamento na cidade. O que te motivou esse pedido e o que é esse pedido? No que Bem, Zé, eu vou tentar explicar pelo que eu tenho entendimento e você talvez até possa ajudar a gente a ter a maior, que as pessoas compreendam melhor. Na verdade, existe um repasse federal, estadual, e parece que esses repasses eles são calculados com base na população do município. Ou seja, se você tem um número de habitantes mais do que 50 mil habitantes, você entra numa faixa onde que você teria repasses, você aumentaria o retorno desse dinheiro para o nosso município. O que a gente entende é que o Bertioga está muito próximo, inclusive tem gente que diz que já ultrapassou esses 50 mil habitantes fixos. Então qual que é a ideia? É a gente pedir esse recenseamento que tem que ser feito pelo IBGE, né? No caso o município, pelo que eu entendi, tem que custear esse recenseamento e apurando que Bertioga tem mais do que 50 mil habitantes fixos, né? A população, Bertioga poderia recalcular junto ao governo federal, junto ao governo estadual, o repasse que vem para cá de verbas estaduais e federais. Então a ideia é contar nós quem somos e como somos, né? Quer dizer, e para a gente tentar buscar um pouco mais de repasse. Acho que pode ser uma boa medida aí, com reflexo já no orçamento de 2014. O último censo do IBGE, que foi em 2010, se eu não me engano. 2010. 10 anos, né? Apontou aí 49 mil e poucos eleitores. Mas muita gente reclamou. Me lembro que então na época o vereador Neizinho reclamou, veio aqui, falou, chamou o IBGE na Câmara, os licenciadores. É verdade, eles não fizeram um censo casa a casa. Muitas pessoas não foram pesquisadas para saber quantas famílias tinham. Então a gente acredita, sabe? Mas só acredita, porque também não foi feito nada depois, que Bertioga já tenha passado de 50 mil habitantes. Se a gente considerar a taxa de crescimento dos últimos 10 anos, eu fiz uma projeção, a gente, mesmo em cima dos 49 mil, a gente já teria passado em 3 anos. Com certeza. Então, mesmo que os 49 mil tivesse correto, depois de 3 anos a gente já atingiria 1.000 pessoas a mais, né, na população. Então, acho que está na hora aí. E é um benefício, né, para a cidade. O que eu pedi, na verdade, eu fiz um pedido de indicação, Zaidan, porque eu acho que o executivo, melhor do que a gente, o legislativo, tem condição de apurar as vantagens nesse recenseamento. E se ele verificar que existem, que ele possa fazer e custear esse recenseamento, que me parece que a cidade vai ter bons retornos em função disso. Só seguindo nessa linha ainda, nos pedidos que você solicitou ao Executivo, você solicitou a criação de um programa municipal de assistência técnica às habitações social, de cunho social. Qual a motivação disso? A motivação é o seguinte, a gente tem que entender que a nossa cidade, existe uma Bertioga oficial, que é aquela Bertioga que cresce dentro dos loteamentos regulares, mas nós temos uma Bertioga que ela cresce informalmente, né? E parte desse crescimento informal é por falta de assistência, por falta de informação correta, é por falta de um gerenciamento adequado. Não só no que se refere à ocupação irregular, que essa é uma medida de governo, mas quando até em áreas regulares se ocupa o lote desrespeitando as regras de uso de ocupação do solo, ou às vezes fazendo uma habitação de forma inadequada. Do mesmo jeito que a população carente hoje, se precisa de um advogado, ela tem um advogado gratuito, né, fornecido pelo Estado, esse projeto ele visa dar essa assistência do arquiteto para a população. Então, as pessoas que não tiverem renda poderiam ter fornecido pelo Estado. Existe um fundo federal, tá certo? Para que a gente possa buscar esses recursos. Não é nem custo da prefeitura não, viu, Zaidan? É verba federal que existe, destinada, mas para que a gente possa ir pleitear essa verba, a gente tem que ter o programa. E esse programa tem que ser aprovado aqui através da legislação. Então a ideia é trazer realmente
essa possibilidade de a gente buscar esse recurso também. A gente tem que entender que a prefeitura ela tem os seus limites de recurso. Então, tudo que a gente puder fazer e trouxer recurso de fora, mas nós vamos precisar sempre de projeto, né, Zé? Senão não traz. E nessa área, muito mais, né? Eu vejo ali, na terça-feira ainda falei com o superintendente da Caixa Econômica Federal, Zé Paulo, em Santos, né? Eu estive com ele em Santos, pedindo uma posição sobre aquele conjunto habitacional lá, que seria uma tal de Vila Militar, que está abandonado lá. Qual a destinação daquilo, né? Que é uma coisa esdrúxula dentro da cidade, 132 ou 133 casas construídas, não ocupadas, sabe, e abandonadas. Ele falou que estão finalizando, parece que está negociando com a prefeitura, mas não tem ainda uma posição, né? Negociando seria entregar aquilo para a prefeitura, não sei também o que a prefeitura faria com aquilo, né? Não dá para habitar aquilo, que tem que derrubar e começar tudo de novo. Mas enfim, né, a nossa cidade requer realmente um planejamento quanto ao assentamento, né? Cada vez mais a gente vê as áreas sendo ocupadas irregularmente, não são poucos as notícias que a gente divulga, mais uma área invadida em Bertioga. Tem as áreas de invasão e tem as áreas, vamos dizer, até regulares, mas com uma ocupação totalmente inadequada. Por exemplo, você vê a questão de aterro, de cota de rua, quer dizer, lá no caso, por exemplo, a gente vê umas casas que foram construídas abaixo da cota, porque hoje a Rio Santos, a Rio Santos é um muro que fizeram na nossa cidade e dividiram a nossa cidade, a bacia de águas, né? E quando você colocou aquelas casas no nível abaixo, você não vai ter condição. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, estamos ao vivo com o Ivan, liga aí para nós, velho. Liga aí, se você ligar aqui, você vai ganhar um pão de queijo, não tem mais não, é um sonho. O Ivan comeu o pão de queijo todo aí, um sonho. Liga pra nós aí, a gente volta já no minuto aí. Bom, de volta aqui o programa Café da Manhã, pra você, né? Tá conosco aqui. Ao vivo com Ivan de Carvalho, vereador de Bertioga. A gente espera que você ligue, velho. Liga aí, o programa tá bom. A imagem tá boa? Nítida, alto e bom som, repercutindo. Então liga aí, cara. Vamos dar uma antena para quem ligar. Ivan, fala um pouquinho sobre o projeto de voluntariado. Na verdade, Zaidan, a gente fez uma audiência pública no NASCE, no Núcleo de Assistência Criança Especial, tudo isso motivado por mães que procuraram a gente, da Comeb, né? Que é uma associação, uma comissão de mães que tem os filhos especiais, e elas foram dizer das condições do NASCE, da ecoterapia e tal. E foi feita uma audiência pública naquele local, com uma frequência muito boa, mais de 130 pessoas, tal. E o que você percebe primeiro é que não é o que houve de solução lá. Até o secretário José Marcelo passou e fez uma explicação detalhada da aplicação de uma verba, de uma emenda do deputado Bruno Covas, pedida pelo vereador Caio Mateus, para que houvesse obras lá no NASCE, de recuperação de uma série de instalações que servem lá aquelas crianças, né? Mas mais do que isso, a gente conseguiu naquele dia iluminar o problema das crianças especiais aqui de Bertioga. As declarações das mães, Aidan, que mostravam os seus problemas, refletem o dia a dia e a dificuldade que elas têm. E a gente percebe que nem sempre essa dificuldade acontece dentro da classe, é a dificuldade do transporte, é a dificuldade de uma atividade paralela, tal. E uma das mães, por exemplo, relatou que o filho dela precisa ter algum tipo de fisioterapia na piscina, e a criança parece que tem 8 anos e ela 3 ou 5 anos vem brigando para que o filho dela tenha esse acompanhamento.
e ganham na justiça, e mesmo ganhando na justiça, ela não consegue ter uma pessoa que faça esse trabalho. E aí a gente sai de uma audiência dessa totalmente tentando encontrar um caminho, né? Quer dizer, como que você vai resolver essa questão? Ou como que você pode ajudar a tentar resolver uma questão que é muito complexa, né? E aí eu fui fazendo uma pesquisa e eu vi a questão do voluntariado no Brasil. E o voluntariado, eu não estou inventando nada, né, Zaidan? Ele já existe, ele é organizado. E a ideia do voluntariado é que as pessoas doem um pouco de si, doem um pouco do seu tempo para outras pessoas. Quer dizer, o voluntariado não vai substituir a prefeitura, o voluntariado não vai substituir o trabalho remunerado. O voluntariado vai ser a possibilidade das pessoas doarem um pouco de si para aquelas que tanto precisam aqui. E a gente precisa o quê? Incentivar ou organizar esse trabalho. Então vim aqui, conversei com você, tive seu apoio, conversei com a ETUB, lá com o Luciano, porque existem 400 estudantes associados na ETUB, que poderiam ser uma massa muito grande desse voluntariado. Conversei com as mães que haviam me procurado, da Comeb, conversei com o Dinarte, o secretário da Ação Social, conversei com a Camila, que é da Ecoterapia. Juntamos essas pessoas na segunda-feira passada e decidimos caminhar no sentido de criar um centro de voluntariado aqui em Bertioga. E eu vou precisar muito de você, da divulgação do Sistema Costa Norte, para que a gente possa levar essa ideia para toda a sociedade. O que é ser voluntário? Ser voluntário é se doar, Zaidan. Vou pegar um exemplo aqui entre a gente. Eu, por exemplo, sou um cara extremamente estressado. Sou um cara que trabalha muito com a cabeça. Eu me distraio muito quando eu vou em casa, ou quando eu estou em casa, quando eu estou fazendo algum lazer, eu entro na piscina, eu pego lá uma buchinha e fico limpando o rejunte. Sei. Ou senão eu estou lá no quintal, fico tirando o matinho do meio da pedra. É uma coisa muito simples de fazer, mas na verdade naquele momento eu tiro todo o meu estresse e eu me concentro naquilo. Eu, por exemplo, eu quero ser voluntário, eu quero ser, por exemplo, faxineiro numa instituição dessa um dia por mês. Eu quero lá, quero limpar a coisa, quero me doar um dia por mês. Se você pegar, por exemplo, vou pegar a ETUB como exemplo, a ETUB, segundo o Luciano, só de estudantes que fazem educação física, hoje nós temos 50 estudantes. Nós precisamos de apenas um deles por dia, semana, para que a gente tenha, por exemplo, um professor, um estagiário ou um voluntário, porque na verdade não é ele o professor de educação física, é ele voluntário lá na piscina do NASCE, ajudando as crianças, ou na piscina da ecoterapia, ou das piscinas aqui ao lado da ecoterapia. Então, um estudante por dia, a gente resolveria 5 estudantes, se doando um dia por semana, permitiriam aqui. Então, eu acho que, e da mesma forma, a gente vai encontrar, por exemplo, professoras. Hoje nós estamos aqui na rede municipal por uma falha nossa. Nós estamos tendo muitas faltas de professores, faltas, que eu digo... Na rede municipal. Na rede municipal. A gente tem falta e tal. E não existe ainda, não fizeram concurso, não existe professor substituto e tal, mas nós tenho certeza que a gente tem entre esses estudantes, vários que fazem pedagogia, são professores e tal, pessoas que poderiam, numa situação como essa, ajudar num determinado momento, ser voluntário. Vê bem, Zaidan, a ideia, como é que eu falei, não é substituir o poder público. Eu vou fazer isso e a prefeitura se acomoda. Também não é pensar que isso é um trabalho remunerado, eu vou ter isso como emprego. Realmente, voluntariado é se doar. E também tem que ser feito de uma forma totalmente voluntária. Não existe a possibilidade de chegar. Eu, na minha empresa, por exemplo, eu tenho lá 30, 40 funcionários. Se um deles quiser ser voluntário uma vez por semana, uma vez por mês,
a gente pode estudar, de deixar ele sair um pouco mais cedo, de deixar ele não vir naquele dia, e de certa maneira a gente está ajudando a nossa comunidade, né? A ideia do voluntariado é essa. Entendi. Agora, o que fazer para ser voluntário? Nós vamos agora ter uma campanha. Uma campanha e um local para se organizar, quem coordena isso também, sabe? Na verdade... Acho que tem que ser assim. Na verdade, eu fiquei como coordenador desse projeto. O seu filho Roberto Zaidan está participando, o Beto. A gente pretende hoje apresentar esse projeto. Eu já citei isso na Câmara e realmente vamos precisar de divulgação. E aí eu conto com o voluntariado aí do Sistema Costa Norte para ajudar a gente a divulgar, de outros jornais da cidade, e que a gente possa, na verdade, envolver as pessoas e divulgar e coordenar. A ideia é realmente essa. Eu acho que é uma ideia boa, Zaidan. Não, eu também acho. Eu com certeza, uma vez, como você falou, uma vez por mês aí, eu tiraria um dia daqui, você... Vamos ser juntos, Zaidan? Vamos, embora, eu faço alguma coisa. Alguém pode cortar grama, quem tiver uma empresa, alguém pode limpar a caixa d'água, alguém pode... Quer dizer, eu acho que existem várias ações que todos nós podemos fazer. Na verdade, Zaidan, sabe o que a gente precisa? Nós precisamos encontrar nessa cidade alguma coisa que faça a gente melhorar o tecido social, que a gente possa fazer com que as pessoas... não existe esse tecido. Que a gente precisa costurar isso. Tem cultura ainda numa sociedade que é muito disperso. É isso aí. A gente precisa, na verdade, encontrar algum caminho que as pessoas comecem a entender que nós vivemos, todo mundo está no mesmo barco. Tá certo. A Cissa do Mangue Seco ligou, o que ela comeu de feijoada ontem, brincadeira. Ela encheu o bucho, meu. Nossa Senhora. O pessoal dos Amigos da Praia aqui, do programa da Rádio Praia, fez uma feijoada lá na Listalina, no bar do Romário. Feijoada para 500 pessoas, apareceram umas 350, né? Então sobrou feijoada, o pessoal levou para casa, quem quis levar, levou. Mais uma feijoada maravilhosa. A minha esposa de Nova foi lá comer também. Foi o Dia das Mães, né? Passamos todo mundo junto lá. Ela foi comer, ela falou, nunca tinha comido uma feijoada igual aquela. De tão gostosa que tá. Mas ela encheu o bucho assim. Eu acho que até levou para casa, eu não vi, mas deve ter levado. E se levou, levou muito bem. Tá mandando um beijão para você, Ivan, dizendo que você é um santo homem que ajuda muito as pessoas. Poxa vida. Eu não quero ser um santo homem, só quero ser um bom vereador. Aqui na verdade é essa. Mas obrigado, Cícero. Ana Cláudia do Centro também ligou. Você também vai continuar ligando aí, velho. Ajuda nós aí. Dizendo, bom dia, vereador Ivan. O senhor tem conhecimento sobre a lei das ex, que foi criada ainda na gestão do Dr. Laíto, que dá direito às pessoas com poder aquisitivo menor até aprovação de projeto arquitetônico gratuitamente? Olha, isso daí já foi colocado na Câmara e a questão do município ter as suas soluções não impede que a gente tenha esta lei aprovada e vá buscar recursos federais. Certo. Eu, quando fiz essa exposição na Câmara, alguém já colocou que o Dr. Laíto já fazia isso. Ótimo! Ele fazia isso, só que tinha um custo para o município, porque o município é que fazia esse custo. O que nós estamos propondo é, criando esse projeto de lei, é buscar fundos federais para que possa fazer o pagamento. Quer dizer, se o município tem e se organiza e faz, nada impede de que a gente evolua um pouco mais e vá buscar esse recurso a nível federal. E para você buscar esse recurso, o próprio fundo determina que há uma legislação como essa que está sendo proposta. Então, eu acho que uma coisa não contrapõe a outra. O fato do município buscar a sua legalização através de projetos feitos e desenvolvidos no município não impede que a gente faça uma legislação e vá buscar recursos federais para que a gente possa fazer um serviço para toda a cidade a custo zero para a população e para os cofres públicos municipais. É isso. Ivan, você também está tocando aí numa parceria aí com o Santos Futebol Clube,
uma espécie de uma peneira, né? Sei lá, essa peneira... A gente chama de peneira. O pessoal gosta de chamar de avaliação técnica. Como é que está isso daí? Está muito bem, Zaidan. A gente teve essa semana aqui que passou lá no Santos e a partir de hoje, a gente no final da tarde, possivelmente amanhã, a gente começa a divulgar como ela vai acontecer. Então, a princípio, eu vou dar aqui em primeira mão, aqui no Café da Manhã, ela vai se realizar no dia 2 de junho, no campo do Indaiá Futebol Clube, a partir das 8 horas. E nós vamos ter lá 8 jogos, dividido em 4 categorias. Então vão ser 2 jogos de cada categoria. E para que isso aconteça, a gente estima mais ou menos que 200 crianças, 200 jovens estarão envolvidos nesse processo lá. Antes disso, nós vamos abrir as inscrições a partir de hoje, amanhã possivelmente, e nós vamos fazer 2 pré-avaliações, uma aqui no campo do Jardim Rio da Praia e outro no campo do Independente, em Boracéia, em Guaratuba, para que a gente possa, na verdade, trazer um pouco esse pessoal para essa final. Nós vamos soltar um vídeo que a gente já produziu. A gente tem notícia que os jogadores do Santos ajudaram a gente nessa chamada, né? Gravaram algumas coisas, eu ainda não vi, mas eu vou ver. E a ideia também é divulgar bastante essa iniciativa e tentar alimentar um pouco esse esporte, né? Que a gente tem aqui. Bertioga ainda tem campos, ainda é uma cidade que tem campo de futebol, bastante, né? Campo de várzea. A molecada ainda joga descalça, joga aí pelos campos da nossa cidade, e nós vamos tentar organizar e ajudar um pouco a desenvolver o esporte amador aqui na nossa cidade, e eu tenho certeza sabe que... sai um Neymar daqui, né? Quem sabe, Zaidan, mas eu acho que o que a gente precisa com essa molecada, lógico, se a gente tiver a felicidade de ver um craque sair daqui, é muito bom. Mas a gente precisa dar ocupação, né? Eu acho que essa motivação, fazer com que o pessoal vá buscar alguma coisa diferente, né? Bertioga é um celeiro de craques, viu? Eu lembro aqui o Sapocó foi jogar no Santos também, entende? O Totonho, o Diogo, filho do Esquerdinha, foi pro 15 de Piracicaba, entende? Mas não tiveram aquele apoio de que precisava mesmo, entende? Normalmente é a família que paga tudo, sabe? Mas eu acredito, hoje a gente tem um exemplo aí do Rodolfo, filho do Godô, né? Meu padre Godô, que tá jogando no Vasco agora, mas já jogou lá Dínamo, né, de Kiev. Dínamo de Kiev, lá. Já jogou no Grêmio e agora tá no Vasco, sabe? Tá até afastado aí. Mas Bertioga, ele tem um potencial o Diogo tão grande. E o Maurício, a gente fez questão de... Nós reunimos 46 pessoas envolvidas no futebol. A Liga, nós envolvemos quando a gente lançou esse projeto. E o Diogo e o Maurício também, como jogadores, estão participando também dessa iniciativa, e a gente está conseguindo somar com a cidade toda, viu? Muita gente começa, tem aquela discussão, sabe que sempre a questão do futebol, a questão do time, ela é sempre apaixonada, né? Então sempre tem muita paixão aí, mas a gente vai com um pouquinho vai tentando encaixar todos os interesses, e a gente tem conseguido, e o pessoal tem aceitado aí o projeto. Isso é importante, acho que a gente vai dar um bom passo, inclusive falando com o Marcos lá no Sesc e tal, ele já abriu a ideia de fazer uma copinha, a gente fazer uma copa para assim, infanto-juvenil, e a gente vai fazer também em função dessa iniciativa. Dia 2, né? Vai ser o peneirão. Vai ser a avaliação técnica. Isso. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já aqui com o vereador Ivan, ao vivo aqui conosco, sua participação também ao vivo. Liga para nós aí. Volta num minutinho aí, guarda aí. Tá bom, de volta aqui ao vivo no Café da Manhã. Liga para nós aí, põe o telefone aí, velho. Isso, liga para nós aí, último bloco. Ivan, domingo agora é o dia da emancipação de Bertioga, 22 anos, né? Sim. Bertioga se libertou de Santos, tirou aquelas amarras. Não que Santos tenha sido ruim para nós, mas nada como caminhar com pernas próprias, né? Me lembro que eu participei em 1993,
do primeiro orçamento, né? 10 milhões de reais. Nossa senhora, nós vamos ter 10 milhões de reais. Vamos arrecadar 10 milhões de reais. Passou. De 10 milhões. E aí, 20 anos depois, tá? Nós temos orçamento de 360 milhões de reais. Olha que beleza, como Bertioga se desenvolveu. Será que se estivesse atrelado a Santos até hoje, seria assim? Lógico que não, nós seríamos mais um bairro de Santos, velho. Como é o Caruara, como é o Macuco, como é qualquer outro bairro de Santos, Aparecida, sabe? Zona Noroeste, entendeu? Mas nós somos um município próspero. E tem uma programação aí pro Forte, né? Aqueles canhões vão rebumbar. Qual é o termo correto quando um canhão faz? Eu tentei também encontrar. Os canhões vão? Rebumbar. Será que é rebumbar? Eu acho que é, sei lá. Falei aqui uma palavra, deixa assim. Os canhões ninguém sabe também, então fica valendo. Bem, na verdade é o seguinte, Zaidan, eu tinha discutido muito a questão do turismo aqui em Bertioga, e para a gente ter turismo nós temos que ter evento. E para a gente ter evento nós temos que ter uma criatividade maior. A gente vê, por exemplo, a questão Festa da Tainha. O que acontece na Festa da Tainha? As pessoas vêm aqui e comem tainha. Come e vai embora. Come e vai embora. Será que a gente não podia fazer um barco chegando com os pescadores, arrastando a rede, uma encenação do que era a pesca da tainha, para que as crianças, para que as pessoas vejam os peixes pularem na rede, mesmo que a gente compre alguns peixes hoje e coloque, mas é encenação. Você vai para Disney. Hoje vai ter que comprar. Vai ter que comprar. Não tem mais na praia, não. Então, mas a gente tem que fazer uma encenação. Então, você pegar a festa do camarão na moranga, você vem aqui, come o camarão e vai embora. Eu acho que a gente tem que ter atrativo. E eu pensei, você vê São Vicente. São Vicente, na questão do descobrimento, como São Vicente tem toda é o marco da nossa civilização. Sim, mas não é não. Martim Afonso saiu daqui do Forte São João para ir lá para São Vicente. Quer dizer, o Marco então, é Bertioga, velho. Como a história do Brasil no Paraguai é outra, a história sempre tem... Né, todo mundo diz que tem o forte mais antigo do Brasil, eu já escutei umas 3 cidades. Mas nós temos o nosso. Nós temos o nosso forte mais antigo do Brasil, está aqui, de São João. E a gente tem que valorizar isso. Então eu estava pensando, poxa, do mesmo jeito que São Vicente tem, lá em Pernambuco tem a questão na Semana Santa, levam artistas globais, encenando, será que a gente não tem uma batalha épica? Será que nós não temos uma saída daqui das pessoas que foram fundar a cidade do Rio de Janeiro? Será que no ano de Olimpíada, quando a gente fizer o aniversário da cidade do Rio de Janeiro, a gente não pode fazer com a cidade do Rio de Janeiro cidade irmã? Ela vinha aqui, a gente fazer sair daqui, barcos, uma regata e tal, para inaugurar o Rio de Janeiro. Nós igual não podemos fazer isso. Fez, né? Então será que nós não podemos criar essa mágica, né, da coisa? E hoje você tem todos esses recursos. Você tem o recurso de criar esse mundo mágico, né? E aí eu chamei... Até virtual, se quiser. Até virtual. Mas a gente eu conversei com uma empresa que presta serviço para a gente aí, conversei com eles, eles vieram e a possibilidade então a gente vai fazer no dia 19 de maio, os canhões do Forte de São João darem 22 tiros. E vai sair uma língua de fogo do canhão, fumaça, os tiros vão ecoar. Tal. Então você imagina, para as nossas crianças que estão aqui, assistirem um espetáculo desse, chegarem no outro dia, eu vi os canhões do Forte atirar. É um espetáculo. Isso para uma criança, Zé. Tem os canhões de Navarone. Navarone e os canhões do Forte São João. Eu já pensei, eu já tentei associar de tudo que é jeito. Você sabe que eu gosto de ser marqueteiro? Então, na altura do campeonato, eu já tentei Vamos passar fazer aquele tudo. filme, Os Canhões de Navarone, com uma versão. Eu até pensei. Antônio Quinn? Não sei. Mas Zaidan, pena que eu soube que você vai viajar, que eu queria pôr você como artilheiro. Mas o Beto lá no vai Forte, você acendendo os canhões. Bem. Então, como artilheiro. Com arco e flecha, então. Mas vai ser uma festa. Então a gente vai buscar aqui. E é bom, importante legal também. Isso, legal. Importante colocar aqui, tanto como a avaliação do Santos Futebol Clube, como os canhões, não tem dinheiro público na parada. A gente teve a ideia e foi buscar patrocinadores. Eu não fui pedir favor para o Ministério, eu fui pedir autorização.
Eu fui pedir autorização para a Prefeitura, para a Secretaria de Turismo, para usar o Forte. Eles entenderam, apoiaram a ideia, acharam boa. A gente foi pedir o apoio deles, a autorização para que essa avaliação do Santos Futebol Clube seja feita aqui. A gente precisa criar datas. Nós podemos fazer isso uma vez por ano. Essa festa dos canhões, nós podemos fazer com que isso cresça a cada ano, Zaidan. E a gente torna isso aí uma festa realmente. A gente podia encenar assim, pegar os guaranis nas canoas, entrando no canal, e os canhões atirando para lá. Mas Zaidan, esse é o começo. Vamos fazer isso ano que vem. Vamos pegar os índios que estão aqui, vamos pôr em canoas, vamos fazer eles assistirem aqui. É isso. Essa é a festa. E as crianças, nós estamos tentando lá buscar bandeira do Brasil, bandeira de Bertioga. Vamos essa semana em todas as escolas do município. Vamos divulgar esse evento para quê? Para que venha o pai, a mãe, a família e assista essa festa. A gente tem que dar alegria nessa cidade. Não pode só também ficar discutindo. Falta... Zaidan, sabe o que me espanta aqui? É o seguinte. Eu sabia que eu ia ter um monte de problema pela frente. Eu nunca me enganei, Zaidan. Você sabe que eu sabia porque uma vez você escutou eu falar isso. Eu não tinha a menor dúvida de que ser vereador nessa cidade não ia ser fácil. É verdade. Eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que enfrentar um monte de problemas. Eu não tenho dúvida que nós temos problema de infraestrutura urbana, drenagem, sistema viário, água, saneamento, esgoto. Eu não tenho dúvida que nossas escolas precisam muito fazer. Eu não tenho dúvida que nosso sistema hospitalar precisa de muita coisa. Alguém tem dúvida disso? Não. Por falar em escola, irmã, você fez uma reunião aí com o pessoal das escolas estaduais aí. O que foi? Olha, eu estou tentando entender a nossa cidade, eu estou tentando entender o que acontece. E, por exemplo, as escolas estaduais aqui do município, a gente vê uma série de pais reclamando a falta de professores. Que não vêm, além de outras coisas. Quer dizer, é escola estadual, mas o aluno é do município. O aluno é do município, lógico. Então a gente teve a iniciativa, eu me reuni com 7 diretores das escolas estaduais, com a inspetora de ensino, que é a Rosana, e só não veio o dirigente, que ele foi, que responde por Santos e a região toda aqui, que ele não pôde vir nesse dia, mas já marcou que vem para Bertioga e vai andar com a gente nas escolas. E Zaidan, a gente conversou muito com as diretoras, a gente perguntou das causas da evasão escolar, da falta de professores e tal. Então, primeiro, eu aprendi muito sobre como funcionam as escolas, as dificuldades que eles têm. E na hora já surgiram alguns caminhos que a gente até vai divulgar alguma coisa. Mas é muito importante, né, Zaidan? Nós fizemos essa reunião com as escolas. Outro dia, eu até convidei o vereador Pacífico, ele foi junto, fizemos uma reunião com todos os gerentes de banco aqui. Pegamos todos os gerentes de bancos da nossa cidade, das instituições bancárias, convidei eles para um almoço, Zaidan, e cada um pagou o seu. E a gente foi lá, sentou e discutiu a questão dos bancos aqui, discutimos a questão das filas, do biombo, da segurança bancária, desses vários postos de atendimento que a gente tinha, que foram dizimados, que estão sendo acabados por causa das explosões. Nós tivemos aqui vários pontos de eletrônicos, de caixa, que deixaram de existir. Não tem mais nenhum, não sobrou nada. Não sobrou nada. Então, como que fica? Isso aumenta a fila, a questão de estacionamento, Zaidan. Conversamos sobre estacionamento. Mas como eu conheço isso? Criticando? Não. Eu conheço isso chamando os gerentes dos bancos, pedindo que eles venham até a gente, que a gente converse com eles, que a gente entenda qual é o problema, até para que a gente possa cobrar com eficiência. Essa é a ideia. Nessa questão, Ivan, dos bancos, eu só queria acrescentar uma coisinha. Eu acho uma falta de respeito tão grande dos bancos, que são os maiores agiotas institucionalizados desse país. Você está louco, Zé? Eu não estou louco que eu estou falando, não. Você põe seu dinheiro lá e não rende nada. Só se você pôr na poupança, aí rende 0,4% lá, não chega a 0,5%, entendeu? Ao ano. Aliás, não chega a 5% ao ano, ou seja, não chega a 0,5% ao mês. E aí, quando você vai pedir o dinheiro para esses bancos, aí, esses agiotas, você não paga menos que 4%. Ah, mas alguns falam, vou te dar uma vantagem, aí você vai pagar R$ 3,99, tá bom? Assim, é uma ladroeira, né? Eu chamo isso de ladroeira.
E aí eles não dão nada pro cliente, sabe? Você quer ir no banco, não tem um estacionamento. Eu acho que isso deveria ser lei. A prefeitura deveria cobrar isso. Ah, não tem espaço, se vira, velho. Sabe? Compre estacionamento em algum lugar perto, faz um convênio num terreno, alguma coisa. Como você falou, você está exposto dentro do banco. Você vai sacar R$1.000, você está exposto lá. Entendeu? Com bandidos lá dentro olhando quanto você tirou para sair lá fora, você ser assaltado. Tem um mínimo de respeito. O banco hoje é uma máquina, sabe? Você entra lá dentro, você vai pro caixa, você vai por coisa, e a população mais carente que não tem cartão, sei lá o quê, fica numa fila desrespeitosa. Mas não dá para dar um jeito nisso? Olha, o vereador Alemão, quero só colocar que vários vereadores estão preocupados com essa questão. Essa questão não é uma questão que foi colocada só por mim, pelo contrário. O vereador Pacífico viu a questão dos biombos, a exigência... Já foi aprovado na legislação passada? Sim, mas tem um decreto que não foi regulamentado, Zaidan. Então eu entrei com uma alteração, porque não tem como multar hoje pela legislação anterior. Nós temos uma questão também do estacionamento, que foi uma preocupação do vereador Alemão. Só para você ter uma ideia, o Santander e a Caixa Econômica Federal têm estacionamentos que estão fechados. Caixa Econômica ou Itaú? Itaú tem um estacionamento fechado. Não, o Itaú tem e está aberto, pelo que eu saiba, o do Itaú. A Caixa Econômica Federal, naquela rua lateral, ao fundo tem um portão, aquilo é estacionamento da Caixa. Não é a entrada da casa do cara lá? Tem uma área de estacionamento. E você tem no Santander, que fica em frente à feira, está fechado o portão, velho, cadeado. Então, o que acontece? Aí você tem a questão do Banco do Brasil, do Bradesco, HSBC, que estão naquele núcleo. Não tem uma vaga de estacionamento. Que não tem vaga de estacionamento. Outra, a segurança bancária, o que eu fui propor para eles é que, além daquela questão interna, que a gente fizesse um monitoramento através de uma empresa, alguma coisa, das áreas externas. Que o banco cedesse espaço para uma empresa de segurança, ou quem quer que seja, colocasse um computador com algumas câmeras externas e monitorasse. Todo esse movimento do que acontece lá fora é de lá. É desse movimento é que sai a saidinha do banco, o acompanhamento, é tudo que Mas eu acho que eles estão quebrados, os bancos. Eles não têm dinheiro para investir. Você acha que não? Eu acho que estão quebrados. Vamos emprestar algum para eles? Eu acho que nós temos que emprestar algum, ou fazer isso e doar para eles, porque não é possível. Dinheiro não falta, eu estava vendo o lucro do Itaú, ou do Bradesco, sei lá, do trimestre. Sabe? Absurdo. Parece que foi 3 bilhões, uma coisa, do trimestre, né? Então, 1 bilhão por mês de lucro. Mas, Zaidan, não é milhão, não. 1 bilhão. O banco... Está quebrado o banco. O banco ele tem as políticas dele, né? E nós temos que ter as nossas. A população, junto com o governo aqui do município de Bertioga, deve cobrar dos bancos essas melhorias. Ivan, nós temos que cobrar. Tem que cobrar, mas não vai cobrar, ninguém cobra nada, viu? Isso é uma coisa de maluco. Foi feita uma lei, mas não regulamentou. Coisa simples, regulamentar a instalação de um biombo. Quanto custa o biombo? Custa nada. Eu dou o biombo pro banco, se ele tiver quebrado, não tiver dinheiro para comprar, eu faço a doação do biombo. Você vergonhice, isso sim. Ô, Ivan, negócio da YouTube também, você fez uma indicação lá para questão do transporte escolar e dos ônibus. Não, na YouTube tem uma grande confusão, e até bom que você perguntou isso daqui, e talvez a gente até pedir a oportunidade que você faça até uma entrevista comigo e com o Luciano, que é o presidente da YouTube. Vamos chamar ele aqui. Eu acho que é bom. E a gente esclarecer algumas questões. Deixa eu te colocar. A vereadora Valéria, preocupada com algumas pessoas que deixam de ter vaga nos ônibus, que deixam as filas e tal, convidou o presidente da YouTube para uma conversa lá na Câmara. Um bate-papo com os vereadores e tal. Eu, por acaso, também cheguei lá e eu fiz alguns questionamentos que são totalmente válidos, viu, Zaidan? A gente tem que pensar nessa questão do transporte escolar, a gente tem que pensar no transporte e achar algumas soluções. E essas soluções, na verdade, passam por a gente repensar algumas coisas. Por exemplo, eu acho que a gente tem que ter um bom controle da frequência escolar. Aliás, eu nem acho. Está na lei. Na lei que fez o decreto que concede o repasse, que autoriza o repasse. Está por mês hoje?
Acho que é 120 mil reais. 120 mil reais. Mas ainda os alunos pagam algum valor. Porque esses 120 mil reais, eu não sei exatamente a conta aqui. Mas, por exemplo, na lei que autoriza esse repasse, diz que bimestralmente você tem que mostrar frequência escolar. Porque qual que é a ideia? Se a sociedade... Isso está sendo feito, está sendo mostrado? É exatamente isso que eu tenho agora conversado com o Luciano, e ele disse que... Porque aí o pessoal falou, o Luciano foi lá, disse que o vereador Ivan quer acabar com o transporte escolar e tal. Eu acho o seguinte, quer dizer, quem pensa um pouco sabe o seguinte, que na verdade, com tantos problemas que tem na nossa cidade, eu acho que acabar com o transporte do estudante não é nenhum tipo de prioridade, é um absurdo. O que a gente falou é que a gente tem que repensar algumas questões. E aí, você sabe que nós estamos... Mas o Luciano comentou comigo que foi um mal entendido, que da parte dele, ele não jamais disse isso dessa forma. Tem que prestar conta, o dinheiro é público, velho, presta conta. A verdade é isso, o que a gente está querendo? Daqui a pouco o Ministério Público entra num caso, quer saber onde está o dinheiro. Os caras estão frequentando a escola? Está indo ou está de brincadeira? Entre as funções do vereador, uma delas, e talvez a principal delas, é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Então, quando a gente vai e pede essa informação, é até proteção para o próprio estudante. Por quê? Porque eu verifiquei, por exemplo, nas contas, que a contabilidade é uma única conta, o dinheiro público não está diferenciado nessa contabilidade do dinheiro que os estudantes pagam. Eu acho, e vou fazer uma indicação no sentido que fique isso separado. Eu não sei, por exemplo, o controle de devedores, eu até falei com o Luciano, como é que estão os devedores? Quem é que paga? Como é que está essa frequência? Porque eu só o que não acho justo, Zaidan, é um ônibus às vezes sair daqui vazio, é um ônibus sair daqui vazio e ter gente na fila, é gente que você está pagando, que o município está pagando e que não está frequentando a aula, enquanto você tem crianças do NASCE, ou crianças aqui que não tem esse ônibus e que não tem transporte. Então, o que a gente precisa fazer? Gente que estuda aqui na faculdade que não tem o transporte. Então, importante. E outra coisa que eu comentei que talvez o pessoal possa ter confundido, e você é um cara esclarecido porque você sabe disso. Em São Paulo, hoje existe uma lei em São Paulo que ônibus de fretamento não entra mais na cidade. Em São Paulo. Hoje, uma pessoa que mora em Santos e trabalha em São Paulo, ele tem que até 70 quilômetros, até ter uma distância do centro, ele é obrigado a ficar e aí ele toma um metrô, alguma coisa. Santos, em função disso que está acontecendo aqui na Pirassaguera, da entrada de Santos, não é difícil que amanhã ou depois venha uma legislação parecida com essa. Então a gente tem que estar preparado para alternativas. E eu acho que o jovem, mais do que nós, porque nós já estamos velhos, o jovem, mais do que nós, tem que pensar que as mudanças são possíveis. Que tem que pensar. Jovem que não aceita mudança é velho. Jovem que não aceita pensar diferente, jovem que não aceita pensar de uma forma diferente, é porque está velho. A bola está com o Luciano. Ele tem vai conversar para apresentar. Não, nós estamos conversando, acho que tudo vai se ajustar. Eu acho que, mas está bom numa conversa. Eu convido a gente para uma conversa que eu acho que é bom. Eu vou chamar o Luciano aqui. Um café da manhã, viu? Pauta aí, Maior, meu Luciano aqui. Ivan, Fátima do Indaiá. Bom dia, vereador Ivan. Gostaria de saber se os vereadores não percebem o caos que está a nossa cidade. Entra ano e sai ano e os vereadores nunca estão do lado do povo. Bem, senhora Fátima, lógico que eu percebo e também percebo que essa cidade não mudou depois que eu fui eleito. Eu fui eleito há 3 meses. A grande maioria dos problemas... Tá 4 meses você está... Está atuando. Tá no poder. Você foi eleito em outubro. Outubro, sim. Mas 4 meses a gente está de atuação. Possivelmente, eu não sei se qualquer outra pessoa dessa cidade, mesmo a senhora, outras pessoas, em 4 meses faria mais do que o que a gente tem feito. Na verdade, a gente percebe sim os problemas. Também, na verdade, o vereador não tem poder de executar nada. E se algum vereador que foi lhe pedir voto, que foi lhe falar coisa, disse que ia fazer, mentiu. Porque vereador não faz nada. Vereador, como a população, pede de uma forma organizada, pede
E aqui, fiscaliza, mas não executa, Zaidan. Então nós temos problemas sim na cidade, o vereador tem a percepção sim, eu tenho a percepção porque se eu não tivesse, eu estaria em outro planeta. A gente percebe que as ruas têm problema, a gente percebe que o saneamento, a água tinha problema, só que a gente tem que resolver isso na medida do bom senso, na medida da tranquilidade e tal. Eu acho que quando você procura um médico com o seu filho doente, você quer do médico profissionalismo, você quer do médico a serenidade para que ele possa resolver essa questão. O vereador, ele tem que reescutar todos os clamores do povo, ele tem que entender tudo o que o povo fala para ele, porém, ele tem que agir com serenidade, ele tem que agir com tranquilidade. Nós não fazemos parte do problema, nós temos que tentar ajudar a resolver o problema. Obrigado, bom dia para você. Passamos ainda 5 minutos aí, você foi privilegiado. Teve mais 5 minutos. Bom dia, abraço, sucesso aí na sua programação. Abraço para vocês também. Tchau.